Olá, minhas queridas. Queria gravar para vocês hoje no sol, mas o vento tá forte. E aí eu optei por vir para um lugar, um cantinho aqui, onde eu consiga falar com vocês. Então, meninas, eu fiz um vídeo, né? Que eu falei de mulher para mulher, falando, né, sobre um outro tema também, né, muito interessante, é só vocês olharem aí no vídeo Mulher para Mulher. E eu me propus a continuar fazendo vídeos de mulher para mulher. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma experiência que eu tive. Agora, né, no final do mês passado, no início do mês de dezembro, a Fátima Bernardes, uma apresentadora, né, muito conhecida aqui, no jornalismo, né, com seu programa, Encontros, ela nos contou, né, sobre o seu câncer de útero. E aí, nesse vídeo hoje de Mulher para Mulher, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência relacionada a exames preventivos. Exames que a gente faz de rotina, né, para prever justamente essas doenças, né? Uma delas o câncer de útero, o câncer de mama, né? Os nódulos, os cistos, né? E os acompanhamentos, os exames de rotina, a endoscopia, a colonoscopia, né? Para os homens, o exame de próstata. Então, são exames preventivos que nós realizamos, né? As pessoas realizam justamente para evitar no futuro ter algum problema mais sério. E aí eu queria compartilhar com vocês que em 2014, falando a verdade, antes de 2014, né, nos meus exames de preventivo, acho que uns 2 anos antes, do 2013, 12, 13, eu me lembro que foram assim, exames preventivos. Na hora da realização dos exames, os médicos, né, na época do doutor Haroldo, teve uma outra doutora também, me falou que eu estava com pólipo. Olha, você tem um pólipo, mas esse pólipo ele não pode ser retirado agora porque eu não estou com material e eu preciso de um material para fazer a retirada. Então você retorna outro dia, porque aí vem mais cedo para a gente estar fazendo essa retirada desse pólipo, né? E para, né, para fazer uma biópsia, né? Para ver, porque qualquer corpo estranho que se retira do corpo, né, atualmente, é uma qualquer marca, qualquer coisa que se tire, né, uma verruga, essas manchinhas, né? Tudo vai para laboratório para investigar, para saber, né? O que é aquilo, de onde vem. Então, um estudo mais profundo, né? E então eu me lembro que eu tinha ido nesses 2 exames preventivos e o médico, né, os médicos tinham falado, você tem que voltar, tal. Aí fazia o preventivo, o exame, não dava nada, né? E aí eu acabava deixando para outra vez, até que em 2014 eu comecei a sentir umas cólicas, né? Senti umas cólicas, assim, tinha alguma coisa, né? Eu quis investigar o que era. Então eu cheguei na clínica de Dr. Valério, né? Uma clínica que tem aqui na minha cidade. E falei, olha, doutor Valério, eu vim aqui para tirar um pólipo, porque eu já sabia que eu tinha esse pólipo. Na época também eu estava fazendo uma biópsia de mama, né, por conta de um nódulo que eu já tenho também desde 30 e poucos anos, e a gente faz o controle. Então eu cheguei para ele e falei, eu quero tirar esse pólipo. E aí ele falou, tudo bem. Então o pólipo foi feito, a retirada desse pólipo foi em 2014, no mês de março. Março de 2014. E 14.
eu fui fazer, né, a retirada do pólipo. E como eu estava mais preocupada nessa fase com a questão do nódulo de mama, que também eu ia fazer no caso lá era biópsia da mama, né? De um nódulo da mama, um controle. Então eu fui tirar esse pólipo e mas eu não estava preocupada com esse pólipo, eu só queria tirar porque estava tendo essas cólicas, aí eu já tinha tomado remédio e tal, e eu falei, ai, que chato. Depois eu descobri que provavelmente era lactose, era leite, né, a caseína, era o glúten, eu não sei, alguma coisa que me gerava, não era, eu acredito que não tenha sido desse pólipo. Mas, né, eu cheguei e falei, eu quero tirar esse pólipo e tal, e foi para biópsia, né? Foi como eu falei, tudo que é tirado do corpo vai para biópsia. E ele foi para biópsia, mas eu não estava preocupada com ele. E eu tinha um plano de saúde, né? Que na época eu acabei saindo desse plano, que era o ASES, né? Que eu tinha desde 2000, porque aqui na prefeitura, né? A prefeita, ela tinha dado o plano de saúde para todos os servidores, então eu optei por sair desse plano e fui para a Unimed, então eu fiquei com ASE, Unimed, ASE pela prefeitura e Unimed particular. Só que quando essa biópsia da mama estava marcada, ela tirou o plano de saúde dos servidores. Então eu acabei perdendo o plano, né? Pelos servidores, e esse exame ia ser feito aqui pelo meu plano ASE, na clínica, e eu não poderia fazer mais. Então eu fui pagar uma consulta com uma mastologista, Maria Cláudia, que eu já tinha sido acompanhado com ela durante muitos anos. Eu fui pela Unimed. Então, quando eu estava indo para fazer essa consulta, para falar com ela do meu nódulo, que eu queria fazer a biópsia do nódulo, né? Eu ia fazer e o plano tirou, e aí onde que eu iria fazer e tudo. Nesse trajeto, eu me lembrei desse pólipo. Eu falei, poxa, eu tenho um exame, né? Eu fiz o preventivo e tal, tô com pólipo, tinha o preventivo, né? E tinha o pólipo. Aí deixa eu pegar esses resultados e levar para a doutora, né? Porque ela também é ginecologista. Deixa eu aproveitar então essa consulta e já levar. Me lembrei. Gente, é aí que eu quero alertar vocês. Tem que ter muito cuidado quando vocês fizerem um exame e não voltarem para pegar o resultado. A mãe de uma pessoa que eu conheço, ela fez o exame, na época deu, né? Naturalmente deve ter dado assim, células cancerígenas, né? Ou ela, não sei se já tinha apresentado o laudo como o câncer já estava ali, ou se só estava aquele início do câncer. E ela não voltou para buscar esse exame. Não sei se o laboratório onde ela fez também, na época, de repente, talvez tenha sido uma coisa de início. Eles também não se preocuparam, porque quando já aparece, eu acredito que eles entram em contato, né? Com endereço, por telefone, né? Algum contato que a pessoa tenha deixado. Agora, talvez o dela só tenha mostrado ali aquelas células e que a pessoa precisava de um tratamento, então não tenha. Mas a consequência disso é que ela desenvolveu o câncer e ela acabou falecendo por conta do câncer. E aí eu descobri também, assistindo muitos vídeos, e eu descobri que o preventivo, ele é um exame para o câncer de útero. Ele é preventivo, ele previne o câncer de útero. Mas o de endométrio, de ovário, né, outras áreas ali, trompa, esse exame ele não mostra. Então, se nós fazemos um exame mais detalhado, que todos possam entrar o ano novo com alegria e esperança no coração, sem arrependimentos. Difícil competir com sono. Difícil, né? Então,
o preventivo, conheci outras pessoas também que falaram, o médico não me avisou. É porque, na realidade, não deu nada no útero, mas o endométrio, né, porque o útero ele tem a camada, né, ele tem as camadas, então, né, tem onde fica o endométrio, mais acima, e tem... eu li uma reportagem bem detalhada falando sobre, né, essa situação de Fátima Bernardes, então explicando que tem um endométrio, o endométrio é mais acima, o útero. Então ele explica, se vocês quiserem saber mais a fundo, coloca no Google aí desenho do útero ou alguma coisa relacionada a câncer de endométrio, como é, onde é o endométrio, para vocês entenderem, porque eu até li a reportagem com a ideia de passar para vocês, mas são termos assim técnicos, a formação também não sei muito sobre isso. Eu teria que ter estudado realmente a reportagem toda para passar para vocês. E o meu objetivo aqui é passar para vocês uma experiência que eu passei, que se eu não tivesse feito esses preventivos e se eu não tivesse corrido atrás, inclusive quem me levou para fazer esse exame que eu vou mostrar a você, foi uma colega que teve câncer de endométrio. Ela me levou na doutora onde ela fez e foi ali que eu acabei fazendo. E eu me lembro também que no início de 2000 e alguma coisa, eu tive HPV, que HPV também já é um indício, né, de que a pessoa tem aquelas células. Então já tinha um histórico também anterior, né, que atualmente até existe a vacina a partir dos 13, acho que é 13 anos, tanto meninas como meninos já estão tomando em 2 doses, né, para prevenir justamente ter o câncer, porque né, um número muito grande de mulheres acabam tendo, né, esse tipo de câncer. Então, o objetivo do meu vídeo é alertar a vocês para não terem medo. Eu tenho colegas que nunca fizeram preventivo com medo. Eu tenho medo de descobrir que eu tenho. Gente, se você vai fazer o exame antes, prevenindo, você não vai ter o exame, vai chegar lá, não sei que você já esteja, mas se você já estiver, é mais um motivo para você correr atrás para resolver a situação, não é fechar os olhos e deixa, não, o exame preventivo é para isso, então não fujam. Então, o objetivo aqui é esse, é alertar vocês para não deixarem de fazer. Porque, olha a minha experiência, eu tirei esse pólipo e eu não estava preocupada com ele, eu estava preocupada com o nódulo da mama, tá? Só que aí, quando eu peguei o resultado do exame que eu levei para a doutora para falar da mama preocupada com a mama, não sei se vocês vão ler aqui, ela está grifada, olha. Está grifadinha aí, olha. Olha o resultado do exame. Veio mostrando que eram células que estavam com atipias, que eu nem sabia o que era isso. Eu acho que é assim que é pronunciado. Às vezes, atipias, escreve-se ATIPIAS, que o que foi me explicado na época é que são células cancerígenas. Quer dizer, se não fossem tratadas em 2014, eu não tivesse me lembrado de pegar esse exame... Se eu não tivesse me lembrado de pegar esse exame em 2014 e tivesse levado lá para mastologista, eu não teria, né, prestado atenção que eu estava com isso aqui. E eu que pedi o médico para tirar. E aí, essa colega que eu estou falando para vocês, quando eu fui à doutora, conversei com a doutora, a indicação dela até era retirada do útero, ela me falou, retira esse útero. Eu indico que você retire, você não vai ter mais filhos, já está com 50 anos... Então, faça a retirada. Eu falei, tudo bem, assim, a gente não quer, né? A gente acha que tá tirando um órgão, a gente não quer perder nem uma unhazinha, né? Quando quebra, a gente fica triste. Claro que, por livre escolha, a gente não vai estar querendo fazer isso. Mas, né, se é para prevenir uma coisa mais séria, a gente vai correr atrás. Então, essa colega que teve esse câncer de endométrio, ela achava que era hemorroida, ela estava tendo sangramento e ela na época achou que era hemorroida, não teve assim, a devida atenção e acabou tendo um câncer e teve que fazer assim, uma limpeza muito grande. Inclusive depois ela, né, a última vez que eu estive, ela já estava até na mama, já tinha dado uma raspada, mas quer dizer, ficou no corpo, porque nós temos as células, né?
os cientistas, eles falam, os médicos, que todos nós temos células que podem vir a ser. Então, todos nós podemos desenvolver. O que vai fazer com que desenvolva ou não? Se já tem uma história familiar, já tem que ter esse cuidado. Se alimentação, estresse, não praticar atividade física. Então, tem coisas que fazem desenvolver e outras que fazem com que ele dê uma segurada. Então, quando a colega me avisou para eu fazer esse exame que ela, né, tinha feito com essa doutora, a doutora Marcela, na época, eu fui, levei meu exame. E aí, gente, o exame que eu fiz foi esse aqui, ó. É um vídeo esteroscopia. Videoesteroscopia. Que foi o exame que eu fiz, que a doutora, ela né, viu meu útero. Ela viu o útero e aqui foi feito, fez uma biópsia também do que ela encontrou para ir para o laboratório para poder. Aqui já foi junho de 2014. Então, primeiro foi março, quando eu fiz o exame, aí eu fui na doutora. Quer dizer, eu não fiquei parada, eu fui correr atrás para ver o que era. E aí a doutora Marcela fez o exame, tirou os pólipos, deu uma boa limpeza, uma limpeza muito boa. E por conta dessa limpeza que ela deu, essas células, né, que estavam lá naquele primeiro exame foram retiradas. Foi uma limpeza muito bem feita. Depois eu continuei fazendo o acompanhamento, né? Voltei a Maria Cláudia. E aí ela sugeriu que eu fizesse a retirada do útero. E eu voltei. E aí ela sugeriu que fosse feito até com a doutora Marcela. Faz com a doutora Marcela, porque ela vai fazer um outro tipo de corte que você não vai ficar. Não seria o corte em cima da cesárea, seria um outro corte. Eu não sei o nome exato, mas na época ela falou que poderia ser retirado sem esse corte aqui, era um outro procedimento, né? Alguém até comentou comigo um dia que eu acho que seria tipo... eu não seria eu nasci de fósforo, né? Não seria um fósforo, mas eu acho que seria um corte, né? Como é feito ali a cirurgia do fósforo, né? Que chama fósforo, né? Quando o neném nasce. Então, não fazendo corte de cesárea, mas fazendo, né? Mais abaixo. Então, eu voltei a doutora Marcela e falei, olha, Maria Cláudia sugeriu que eu tirasse o útero e eu vim aqui para ver se você faz, sem esse corte na cesárea e tal. E aí ela me respondeu, gente, foi muito interessante. Assim, eu achei a doutora Marcela uma doutora muito sensata. Porque eu falei assim, não, eu quero tirar tal, né? A ginecologista falou, você não vai ter mais filhos, então tira, porque já evita problemas, né? Que você possa ter. Só que a doutora Marcela, ela me falou uma coisa, foi no Hospital Álvaro Alvim, gostei muito dela. Ela virou e falou assim, Denise, olha só. O seu útero é até um útero, porque eu fiz esse exame, né, que eu levei na época, e ela falou assim, Denise, você tem um útero muito bonito. Esse foi o outro que eu fiz. Deixa eu mostrar para vocês mais detalhado. Então, a doutora Marcela virou para mim e falou, Denise, você tem útero até muito bonito. Seu útero não está doente. Você não tem doença no útero. Então, olha só, olha a minha situação. Eu levo você para a sala de cirurgia para retirar um útero que hoje não apresenta problema nenhum. Um útero que está saudável. Você teve um pólipo e foi feito, né, o acompanhamento hoje, né, porque ela me falou, ele não tem nada.
tá um útero limpo, né? Foi feita a biópsia, foi feita a retirada dos pólipos, o seu útero está limpo. E como que eu vou te levar para um centro cirúrgico para tirar um útero que não tem nada? Toda cirurgia, ela envolve riscos. Eu levo você para um centro cirúrgico que não tem nada. Acontece alguma coisa com você. O que eu vou dizer? Qual vai ser a minha justificativa? Porque ela poderia vir a ter. Como ela poderia vir a ter algum problema, então eu já fiz a retirada agora. Então, foi o que ela me respondeu. E na verdade, né, gente, ela estava certa. Eu não estava com nada com indicação de retirada naquele momento. Seria assim uma prevenção, não ter alguma coisa? Seria. Mas e aí, o risco que eu também estaria correndo, né? Então eu consegui entender quando ela me falou isso. Eu entendi. Então eu virei e falei, então o que eu faço? Eu volto aqui daqui a 6 meses, né? Eu fui em junho, eu volto em dezembro? Então volto. Então eu voltei em dezembro de 2014, ela fez novamente o exame e o útero estava limpo, não tinha nada. Então em 2015 eu continuei fazendo acompanhamento, em 2016 eu fiz esse outro que eu mostrei para vocês, esse último foi de 2016, aí eu já fiz com uma outra doutora, o médico que eu estou, o ginecologista que eu tenho atualmente é o Dr. Ricardo, e ele me indicou essa doutora aqui da Beneficência Portuguesa, e eu fiz esse exame. Agora eu queria falar para vocês sobre o exame em si. Esse exame, o último que eu fiz agora, que o Dr. Ricardo mandou, nós estamos em 2020, eu acho que foi em 2018. Esse último eu fiz com anestesia em centro cirúrgico. Não é um exame, os outros eu fiz sem anestesia, todos os outros, tanto lá o de início de 2020, que a doutora pediu, né, com biópsia, ela falou, vou fazer o contraste, se der a mudar a tonalidade na época do HPV, né, que foi, eu vou ter que fazer a biópsia. Foi sem anestesia, esse com a doutora Marcela foram 2 sem anestesias. Eu falei para a doutora Marcela, até na época que eu orei muito, levei um fonezinho assim, fiquei ouvindo louvor e orando muito. O segundo que eu fiz com ela em 2014, eu já respirei mais, então já não foi como o primeiro. Esse último que eu fiz aqui já foi o mesmo exame, mas com outro procedimento, já foi mais rápido e menos dolorido, né? Eu senti um pouco menos. E o último que eu fiz foi no centro cirúrgico. Mas esse com anestesia, foi uma anestesia, né? Dormi, apaguei. Para eu voltar, eu voltei para casa, eu não comi nada o dia inteiro, eu apaguei. Para voltar, eu não... anestesia eu acho mais complicado. Para voltar, mais complicado, porque era muito sono. Então, assim, é um exame, né? Como se fosse um preventivo, mas é aquele exame, assim, vai no útero, né? Então, vai no útero. Eu nunca fiz raspagem, né? Eu só tive uma gravidez, a minha filha. Eu nunca fiz raspagem, mas eu imagino que deve ser bem parecido, assim, o tipo de... Talvez raspagem seja até mais sofrimento, né? Mas esse daqui, eu não sei, foi assim, é um exame que, se você for fazer, é necessário. É um exame necessário, porque também você vai sair já com diagnóstico, ou você já vai saber o que você tem. Não sei se atualmente eles estão fazendo todos em centro cirúrgico anestesia. Mas também é um exame não é um exame também tão... Domingo, né? O pessoal bomba no som. Não é um exame que
demore muito, mas é um preventivo mais profundo, porque ele vai fazer, ainda mais com biópsia, né? Ele faz vai lá, dá aquela raspada, então é bem incômodo, mas dá para suportar. Então, eu acho que pior do que o incômodo de fazer é a gente deixar de fazer e ter consequências mais sérias, né? Então, o que eu queria falar para vocês é isso. Não deixem de procurar um médico. Eu tenho uma filosofia. Eu acho que é melhor você ir ao médico e voltar para casa sabendo que você não tem nada, sabe? Você não tem nada, você faz. Eu já fiz colonoscopia, eu estava me preparando. Já durante 3 anos eu faço um pré-operatório, porque eu estava planejando na época fazer uma abdominoplastia e colocar silicone ou dar uma levantadinha, né? Vaidade. E aproveitar, tirar esse nódulo da mama, né? Para mim também é interessante. Então eu fiz o primeiro, aí nesse ano eu pedi ao médico para fazer uma endoscopia, porque eu já tive gastrite nervosa, então eu falei, vou ter que tomar medicamento, deixa eu dar uma olhada para ver como é que está o meu estômago. E aí eu descobri que eu estava com bactéria, né, H. pylori, né, e aí eu dei aquela cancelada na cirurgia, fui tratar, porque eu tenho problema sério com comprimido. Eu desde criança, desde 7 anos, eu prefiro injeção. Então, comprimido para mim é complicado. A Nutri agora passou umas cápsulas de vitamina, estão lá em 3 de manhã e 3 da tarde. Eu tenho essa dificuldade, gente, confesso. Então, descobri. E depois desse período, eu criei o hábito de todo ano. Dezembro eu já começo a marcar médico, janeiro, fevereiro. Esse ano agora, eu já fiz tudo. Só não fiz colonoscopia porque eu fiz em 2018. Eu pedi um médico também para fazer. E aí eu criei o hábito de fazer como se fosse um pré-operatório. Então eu já passo por todos os médicos, todos os especialistas. Esse ano, o único médico que eu fui agora recente foi o oftalmologista. Porque aí o meu grau de para perto aumentou um pouquinho e para longe continua a mesma coisa, porque eu tenho que dirigir com óculos. Então, tanto óculos de sol como óculos de, né, para o bifocal, de perto, eu tenho que, né, tem que estar sempre próximo por conta de estar dirigindo. Foi o último médico que eu fui, mas cardiologista, fiz esteira, já fiz mapa, já fiz todo tipo de procedimento, eu procuro fazer logo no início. Eu criei esse hábito. E eu queria incentivar você também a fazer todos esses exames, sabe como? Check-up geral, principalmente a gente que já começa depois de certa idade, né? Eu vou fazer 57 agora, dia 2, então eu acho que é importante a gente estar fazendo a prevenção, meninas. Não deixem para, sabe, esse problema que eu tive aqui. Se eu tivesse dado realmente uma necessidade, depois o médico pediu até para ir a doutor Haroldo, pedindo que ele fiz uma ressonância, porque deu que estava atrofiando o útero, então ele ficou preocupado. Mas o médico explicou que é porque a minha menopausa foi precoce, a minha menopausa foi com 45 anos por aí. Então, né, já com a idade já vai atrofiando realmente. Mas eu me cuido, entendeu? Eu sempre me cuidei, sempre gostei de ir a médica. Minha mãe até dizia que eu ia casar com médico. Mas não é que eu fique procurando a doença. É porque eu aprendi a prevenir. Eu acho que quando você faz uma prevenção, você evita problemas mais sérios, né? Eu já falei com vocês que a minha mãe teve um problema de um mal súbito com 55, inclusive hoje está fazendo 22 anos que ela teve esse mal súbito. A gente não sabe se foi um aneurisma, porque na época não foi feito, né, um exame. A família
dela, né, dos pais, a mãe também foi questão cardíaca, a família dela é cardíaca. A gente até acredita que tenha sido um infarto fulminante, entendeu? Né, acredita-se que tenha sido. Mas ela chegou e uma vez o médico falou que era para ela fazer exame, mas esses eletrozinhos que a gente faz comum aí, às vezes ele não dá uma coisa mais profunda. Então precisa procurar um médico e fazer aquele check-up, porque o médico ele vai, entendeu? Ele vai dar geral, ele vai fazer vários exames que vão mostrar que você tem alguma coisa. Esse ano agora eu fiz, no ano passado, eu fui o cardiologista, já faço esteira, já fiz, né, já fiz outras coisas. E ele falou que eu tenho um sopro, que eu devo ter um sopro no coração desde a infância, e eu não sabia, entendeu? Então, assim, já faço tratamento com medicamento para pressão, ele já meu histórico, eu já passei para ele. Então, a minha dica para vocês, não dá, pelo SUS é difícil, demora. Tá, mas e aí? Não é melhor você estar sendo acompanhado? Se você levar um ano fazendo um exame de alguma coisa que você vê que você está bem, você vai ficar despreocupada com relação àquele exame que você fez. Não deixem de fazer. É a minha dica para vocês. Na família também, seu esposo, tem medo de fazer exame de próstata? Tem medo de ter. Tem que ter medo de ter a doença que dá na próstata, não medo de ir lá para fazer um exame, né? E outros exames também. Tá bom, meninas? Então a minha dica para vocês é essa. E eu queria compartilhar isso com vocês depois que eu vi principalmente a situação de Fátima. A gente sabe que tem outras pessoas que tiveram, né, problemas que foram relacionados a questão do câncer, né? O câncer de endométrio, o câncer de útero, ou foi o câncer de ovário, mas a gente precisa estar aprofundando, porque muitas pessoas que eu conheço, tinha uma conhecida também da área de saúde, que ela acabou tendo, e o dela não, acredito que não tenha sido de útero, tenha sido de endométrio, alguma coisa mais profunda. Tem que investigar, entendeu? Tem que investigar, fazer exames mais complexos, principalmente depois da idade, e principalmente quem tem histórico na família, tá bom? Mas mesmo quem não tem histórico, que eu não tenho histórico relacionado, mas eu já, no caso, né, qualquer pessoa está sujeita, tá ok? Então, o nosso papo hoje de mulher para mulher foi esse. Fiquem atentas, continue se cuidando, continue cuidando da saúde de vocês, saúde física e mental. Continue se protegendo, tá? A gente está num ano difícil, mas vai passar. E se a gente ficar só preocupada com o que a gente está vivendo na pandemia, você pode estar descuidando de estar descobrindo alguma coisa